nós vamos estar ministrando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Se tem atributos incomunicáveis, é porque existe atributos comunicáveis. Então, vou começar dizendo o que são atributos. Atributos são qualidades. Qualidade, no caso de Deus, né? Mas pode ser sua também. Qualidades de Deus. E tem qualidade de Deus que são comunicáveis. Ele, inclusive, ele ensina para nós vivemos, nós aprendermos e nós praticarmos. Então, vou citar pelo menos uns 3 atributos comunicáveis, porém, o objetivo não é atributos comunicáveis, e sim os incomunicáveis, que nós vamos tirar do texto. Então, vamos citar alguns atributos comunicáveis. Por exemplo, o amor. O amor, segundo 1 Coríntios 13, é o amor mais excelente. É o amor que nem o diabo copia, gente. Pastor, eu acho que eu não tenho um dom. Então, pratique o dom do amor. É o dom mais excelente. É o dom de Deus. Deus é amor em essência. Deus é amor. E se você pratica o amor não, do jeito de 1 Coríntios 13, não fingido, não por interesse, não por ciúme, mas aquele amor genuíno, você está praticando o melhor dom. Mas eu vou dizer outro, o dom da santidade. O dom da santidade, Deus diz assim para você: sede santo porque eu sou santo. Então Deus te chama a ser santo. Então, pastor, me dê outro dom, amor, me dê outro dom, santidade, me dê outro dom, justiça. Procure ser justo, procure ser correto, procure medir as coisas. Então, chega de dons comunicáveis, e deve existir uma centena mais deles, mas são os dons que Deus comunica conosco, nós aprendemos e devemos, inclusive, praticar. Mas tem dons que pertencem somente a Deus. E nós estamos chamando hoje de atributos, que são qualidades de Deus. Então, quais são elas? Vou citar o primeiro e nós já vamos para o texto. E está tão bem organizado, tá? E nós vamos usar hoje como instrumento para nos abençoar, para ministrar ao meu e ao seu coração. Vamos chamar o pastor, vamos chamar o rei, maior rei de Israel, Rei Davi. Então nós vamos pegar o Salmo de Davi, o Salmo de número 139, que é um salmo lindo e maravilhoso, que eu vou encurtar, que daria para pregar bem mais, mas eu vou encurtar, que senão ele não acaba hoje. E aí, no Salmo de número 139, de 1 a 6, fala do primeiro atributo de Deus, que é a onisciência. Diga onisciência. Onisciência é o atributo que só Deus tem, é que Ele sabe todas as coisas e sabe sobre tudo. Nada está encoberto diante de Deus. É dom, é Deus, é dono de todo conhecimento, sobre todos e sobre tudo. Isso aí nós vamos ver de 1 a 6. Depois a gente pula por 7 a 12. 6 e 6. 7 a 12, nós vamos falar do atributo de Deus, da onipresença. Só Deus tem esse atributo. Mas ninguém, nem anjo, nem demônio, e muito menos homem tem esse atributo da onipresença. O que significa isso, pastor Roberto? Significa que Deus é o único que está em todos os lugares. Aí com isso a gente começa a administrar seu coração. Quando você está fazendo uma coisa certa, Deus está presente para lhe dar o seu parabéns, para dizer: parabéns, servo bom e fiel. Diga amém. Amém. Mas quando você está no pecado, eis que quem é o testemunha? Deus. Aí ele não está dizendo: parabéns, servo, mas que vergonha, está envergonhando, está enojando o evangelho. Mas ele está para o bem ou para o mal? Ele está presente sobre todas as coisas. É o atributo que pertence somente a Deus, o atributo da onipresença, de 7 a 12. Quando a gente vai para o 13 até o 18, a gente vai
o atributo da onipotência. Diga onipotência. O que é isso? Deus é o único que pode todas as coisas. Único, mas ninguém. Então, sem mais delonga, vamos para... Depois eu vou dar uma palhinha para... Não sei. Se não ficar muito longo, eu vou lhe dar uma palhinha no final aí para você ensinar uma oração maravilhosa de Davi aí. Mas não sei se eu vou chegar até lá não. Vamos lá. Então vamos trabalhar versículo por versículo. Salmo de número 139, Salmo de Davi. O contexto ainda desse salmo é que Davi sempre foi um guerreiro, e desde que ele venceu Golias, ele foi perseguido. Inicialmente, você sabe a história, foi perseguido muito por Saul. Depois ele tinha muitos adversários, né? Vários. Mas talvez o principal adversário de Davi é dos filisteus, tá? E aí ele sempre tinha adversários para guerrear de verdade mesmo, guerra física. E aí ele faz uma oração maravilhosa que talvez eu dê uma palhinha para você, nem que seja na conclusão. Então vamos lá, sem mais delonga, vamos lá para de 1 a 6, versículo por versículo. Então o Salmo de número 139, apenas o versículo 1. Vamos lá. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então Davi começa dizendo assim para Deus, é para Davi, mas é para você, diga amém. Se coloque no lugar de Davi. Deus sondou Davi e Deus lhe sonda. O que é sondar? Sondar é esquadrinhar. O que é esquadrinhar? É cavar, é mexer, é peneirar, é procurar. Deus conhece, já falei hoje aqui, Deus conhece o teu profundo e o escondido. Até aqueles pensamentos que depois você se pega pensando besteira, de repente você, ai meu Deus, o que eu estou falando? O que eu estou pensando? Deus sabe. Deus conhece o teu profundo e o teu escondido. Ele sondou Davi, e ele me sonda, e ele te sonda. Posso ouvir amém? Amém. Então vamos lá, 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então Deus conhece o teu pensamento, Deus conhece o teu sentar, Deus conhece o teu andar. Então tudo que tu pensa, tudo que tu vai fazer, antes de tu fazer, quando tu pensa no teu coração, Deus já sabe o que tu vai fazer. Ele conhece o teu andar e o teu sentar. Quando tu está sentado, pensando em alguma coisa, Deus sabe. Quando tu se levanta para fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa, vou hoje para a igreja, Ele já sabe que tu vai para a igreja. Já sabe de tudo. Então, tudo Deus conhece a teu respeito. É isso que você tem que sair daqui desta noite entendendo isso. Deus conhece o teu profundo e o teu escondido. Tu falando ou não, tu revelando ou não, pensou, Ele já sabe. Vamos lá, 3. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, antes ele falou do pensar, do andar e do levantar. Agora ele acrescenta mais. Conhece o meu deitar também. Opa, quando eu me deito ali na minha cama, macia, e muitas vezes eu estou ali, ou eu estou orando, ou estou pensando em alguma coisa, ou estou maquinando, ou estou assistindo um filme da Netflix, eu não sei o que você está quando está deitado, mas ali Deus também está presente e já conhece o teu sentar, conhece o teu andar, conhece o teu deitar, conhece os teus pensamentos. Ele conhece tudo de ti, o profundo e o escondido da tua vida, o revelado e aquilo que está, como a pastora diz, né, que ela fez a psicanálise, que ela diz, aquilo que está no teu inconsciente, que talvez tu nem mais tu saiba, aquilo que tu quer esconder. A apostolão diz que a gente tem umas gavetas, de vez em quando a gente coloca dentro de uma gaveta, né, o apostolão também, que é dessa área aí, coloca dentro da gaveta e tranca a gaveta e joga a chave fora e ninguém tem acesso, nem mesmo você tem acesso àquela gaveta. Ei! Quer dizer uma coisa para você hoje, ninguém, vírgula, quem é que tem acesso? Deus. Quem é que tem acesso? Deus tem acesso.
essa graveta secreta que você fez questão. Ah, pastor, mas é tão sujo, é tão porco aquilo que eu fiz, que eu já me arrependi tanto, já chorei tanto, já solucei tanto, de que eu joguei naquela gaveta, tranquei e joguei fora. Ei, Deus sabe, não adianta. Não adianta cofre, não adianta segredo, não adianta. Deus conhece o profundo e o escondido, até naquele departamento do inconsciente, aquele mais profundo, aquele lá no submundo. Deus também conhece. Deus está lá presente. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Vamos lá, avançar mais. A palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então você, por exemplo, eu estou falando aqui, a palavra ainda nem chegou na minha boca. Você não sabe o que eu vou falar, mas Deus já sabe. Deus já viu que eu estudei esse salmo, Ele viu como eu ia fazer, o que eu ia dizer, como é que chegou aqui, o que eu ia, na prática eu ia fazer. Então você começa a falar, se prepara para falar. E cada palavra que você libera, você deixa 8 engatilhadas. Por isso, quando você está falando, você não perde o raciocínio lógico. Você começa a discursar, ou até ministrar, né, até pregar sobre um assunto, e vem palavras após palavras, porque cada uma que você prepara, que você libera, vem 8 engatilhadas. Mas as 8, Deus sabe. Então a palavra nem veio a tua boca. Isso, palavra de bênção, glória a Deus, aleluia, amém. Mas palavra de maldição, quando você vai praguejar, quando o cara te dá uma fechada no trânsito lá, que tu vai te chamar aquele nomezinho impróprio para crente. Ei, antes de tu abrir a boca, baixar o vidro e dar aquele grito, Deus já sabe o que tu vai dizer. Deus já sabe o que tu vai dizer. Se ele pudesse te alertar, ele ia dizer: ei, não abra a boca não, fique fechado. Não abaixe o vidro não, vá-se embora. Porque Ele é o único que sabe, porque Ele te conhece. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece o teu profundo e o teu escondido. Ele conhece o que está oculto na tua vida, aquilo que nem ninguém sabe, aquilo que tu esconde, aquilo que tu esconde a chave, aquilo que tu não revela para ninguém. Deus sabe. Tudo está latente e patente diante dos olhos do Senhor. Que os olhos, tem um Salmo ou Isaías? Os olhos do Senhor, é Isaías. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Vamos lá, o sexto Ivan? É o quinto. É o quinto, quando chegar, então pronto. Quinto e sexto, que é para quando fechar, trocar de assunto. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. A bênção para você, se eu fosse você, que eu vou, o evangelho, mas eu vou esmiuçar, e se eu fosse você, eu dizia: eu recebo, eu tomo posse. A Bíblia diz que Deus te cerca por frente e por trás, e Ele coloca a mão dele sobre ti, irmão. Você se aposta, você toma posse, Deus toma conta de ti. Deus é o guarda de Israel, que não dormita, nem sequer ele pestaneja, não cochila. Ele está acordado dia e noite, te protegendo, te guardando, te livrando de mal. Ele te guarda pela frente, por trás, pelo lado. Ele coloca a mão dele, a destra forte sobre ti e te protege. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Ninguém, irmão. Que você e Deus, você é maioria. Você com Deus, você é mais do que vencedor. Ele te guarda, Ele te protege, Ele que te abençoa, Ele que te cerca, por trás, pela frente, por lado. Ele é que vai adiante de ti.
consertando os caminhos tortuosos, aplanando as veredas, destrancando as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, te dando os tesouros escondidos e te abençoando. Esse é nosso Deus. E o sexto, para terminar? 6. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Então aí, Davi, como você já deveria estar nesse estágio aí de entusiasmo. Que coisa maravilhosa. Esse Deus é tão poderoso, é tão alto, é tão majestoso, que eu, Davi, e eu mesmo, e você, não podemos atingir. Não chegamos nem perto dessa magnitude, dessa imensidão, desse poderio, dessa majestade. Que Deus tremendo, irmão. E aí Davi chega a esta conclusão e diz: olha, que coisas altas, que coisas grandes, estão além do meu entendimento, estão além da minha compreensão, estão além do meu imaginário, porque esse é Deus. Homem nenhum consegue acessar 100% as coisas de Deus. A gente estuda, a gente pensa, a gente vê a natureza, tem a palavra e revela algumas coisas de Deus, mas é só uma centelha de Deus. Ninguém tem o tudo, o absoluto de Deus. Ninguém, homem nenhum. Nenhum homem teve, nem tem e não terá, porque esse Deus é isso tudo. Essa grandeza, essa imensidão, essa magnitude poderosa, que a gente, quem somos nós? E aí Davi compreendeu isso, e diz: olha, isso é alto demais para mim, isso é grande demais para mim, isso é imenso, isso é incompreensível demais para mim, isso é inatingível aos olhos humanos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, para nossa edificação: olha, se foi em corpo, eu não sei. Se foi somente no espírito, eu não sei. Eu sei que Deus me arrebatou até o terceiro céu, e no terceiro céu, o terceiro céu é a morada de Deus. Presta atenção, tem 3 céus. Diga 3 céus. Diga o primeiro céu. Esse que, se você for lá fora, você olha e vê. É o céu que a gente vê. Diga segundo céu. Segundo céu é o céu dos planetas, é o espaço sideral. Tá? Agora diga terceiro céu. Terceiro céu é a morada de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz para mim e para você, que ele foi arrebatado. Eu fui em corpo? Não sei. Eu, apóstolo Paulo. Eu fui em corpo? Não sei. Eu fui em espírito? Não sei. Eu só sei que eu fui até o terceiro céu, e lá no terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, coisas incompreensíveis, coisas que nós não somos dignos de nem o apóstolo Paulo declarar para nós o que tem. Mas tudo isso, quando eu terminar, eu quero que você dê um amém, um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Mas tudo isso que Paulo viu, isso que tem no terceiro céu, isso está preparado para você, e um dia você vai ter tudo isso para você, quando você chegar lá com Deus. Diga aleluia, diga eu recebo. Coisas inefáveis, inenarráveis, incompreensíveis, coisa que nem o grande apóstolo Paulo se achou digno de revelar para nós. Mas é para você também. E você vai ter um dia. Você que vai para o céu. Você vai para o céu, diga amém. Amém. Então é para você. Tá? Mas aí, Davi diz isso: olha, isso é muito grande para mim. Isso é muito incompreensível. É grande para Davi, grande para o apóstolo Paulo, grande para cada um de nós. Deus inatingível, inalcançável. Não podemos conhecer,
a Deus completamente. Mas amém. Mas qual é o primeiro atributo? Nome do primeiro atributo de uma Onisciência. Onisciência. Onisciência de Deus. De 1 a 6. Está bem organizado o sermão. Agora, depois do 6 vem o 7. Do 7 ao 12, onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Já dei até uma palhinha. Deus está nos lugares bons. Quando você vai lá para a vigília, Deus vai com você feliz da vida. Quando você dá uma desculpa e não vai, se for uma desculpa boa, amém. Se não for, Deus também está com você, irmão. Deus está na bênção, Deus está na maldição. Deus está na vitória, Deus está na derrota. Seja o que você estiver fazendo, eu quero dizer algo para você. Deus está presente. Nunca você vai estar sozinho. Nunca. Nem naquela hora. Você adolescente que se tranca no quarto, você já entendeu o resto. Deus está presente ali também. Tá? Então cuidado. Pense nisso. Então vamos ver os 6 versículos da onipresença de Deus. Então primeiro 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Davi está dizendo, ora, se ele está presente em todo lugar, para onde eu irei do teu espírito? Para onde que eu sairei da tua face, da tua presença? Qual é a resposta? Para lugar nenhum. Lugar que você for, Deus está. Quem não entendeu isso foi um profeta Jonas. Diga o profeta Jonas. O profeta Jonas não entendeu. Deus chamou ele para fazer a obra missionária que a pastora Cleide tanto gosta, nosso culto missionário. E Jonas disse assim, olha que Jonas disse, profeta de Deus, tá? Eu vou fugir da presença de Deus. Ele podia fugir da presença de Deus, sim ou não? Baseado na onipresença, baseado que Deus está em todos os lugares. Jonas podia fugir da presença de Deus, sim ou não? Não. Nem ele, nem ninguém. Então, da onde eu fugirei da presença de Deus? Da onde eu fugirei do seu espírito? Da onde eu fugirei da tua face? No caso de Jonas, ele pegou um navio e foi para outro país, para outro lugar. Deus estava com ele dentro do navio. E Deus mandou uma tempestade. Não vou pregar sobre Jonas aqui não, tá? Deus mandou uma tempestade. Tempestade, você conhece a história. Virou, mexeu, jogaram Jonas dentro do mar. Jonas agora estava no fundo do mar, no abismo do mar. Deus estava presente. Achou que era pouco. Uma baleia, cachalote é por minha parte, engoliu Jonas. Quando Jonas estava no fundo do mar, na tempestade, no fundo do mar, no fundo da baleia, eis quem estava lá, gente? Quem estava lá? Deus. E ele orou. Por que eu sei que ele estava lá? Porque ele orou e Deus ouviu e respondeu. Jonas, no mais profundo do abismo, dentro do peixe, ali, lugar nojento, achando que tinha poucas horas de vida, poucos momentos, mas ele fez uma oração de arrependimento, uma oração sincera. Com isso eu quero ministrar o seu coração. Não importa onde você esteja, não importa como é que você está, porque você pode estar aqui em corpo físico, mas você pode estar pensando longe. Eu não sei se você está pensando longe, mas eu quero dizer que Deus está no pensamento. E você pode fazer como Jonas, cair em si e fazer uma oração.
uma oração sincera, uma oração honesta, uma oração de arrependimento. E prontamente Deus ouve e responde. E mandou Jonas. Peixe cuspiu Jonas, você sabe disso. Mas quando ele caiu na beira da praia de novo, eis que veio a palavra do Senhor dizendo: Jonas, vai a Nínive. E dessa vez, Jonas, depois de ser tragado por um peixe, se arrependeu de verdade, foi lá e pregou, e você já conhece o resto da história. Então vamos lá, 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estarás também. Amém. Eu gosto da linguagem do Ivan, que ela me ajuda em algumas coisas e me atrapalha em outras. Dessa vez me ajudou. É uma linguagem bem moderna. Se subir ao mais alto céu, Deus está presente. Até se for o terceiro céu, né, que acabamos de falar, é a morada de Deus, claro que Deus vai estar presente. Aí é chover no molhado. Mas se você for para o inferno, no hebraico aí, é Sheol. Diga Sheol. Diga Sheol. Sheol é a morada dos mortos, que é o inferno. Então, pasme você. Vou dizer, mas foi a Bíblia do Ivan que falou. Se você for para o inferno, diga misericórdia. Você não, mas alguém vai para o inferno? Sim ou não? Pessoas, gente vai para o inferno? Vai. Todos os dias pessoas morrem. Se morrer sem Cristo, vão para o inferno. E pasme você, Deus está no inferno. Tomara que eu não tenha trazido confusão teológica em ninguém. Pastor, o senhor está dizendo que Deus está no inferno? Estou dizendo, e a Bíblia do Ivan reforçou. Tá? É a Bíblia, brigue com o Ivan aí, que tem essa tradução aí. Mas no hebraico é Sheol, que é a morada dos mortos. Pastor, não é a minha Bíblia não, pastor. É a que está salva aqui no... Sim, no mas amém, mas está correto, Ivan, só estou brincando. Está correto. É Sheol, morada dos mortos. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está em todo lugar, gente. Então vou lhe dar só uma palhinha de teologia. Pastor Roberto, esmiúce só um pouquinho. Eu disse que ia ficar comprido, né? Se fosse... vou correr que ainda tem mais outro todinho. Me explica esse negócio de Sheol, inferno, Deus está no inferno? Tá. Como é que ele está? Ele está em juízo. Diga, Deus está no inferno, diga. Em juízo. É a ira de Deus que está lá. Mas ele está, tá? Chega, não posso esmiuçar. Na vigília eu ia esmiuçar melhor. Vamos lá, o próximo. 10. 9, né? Era o 9. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Então, para onde a pessoa vai, Deus está. Observe que ele está usando contraste. Céu, mais alto céu, Deus está. Mais alto baixo, o inferno, Deus está. Agora o extremo do mar, porque até um tempo, eu ainda aprendi, na minha infância, que o mar era infinito. Que o mar é tão grande, gente. E aí, claro que o maior oceano, só um pouco de conhecimento, é o Oceano Pacífico, tá? Às vezes navio e aviões se perdem e nunca se encontra aquele da... Ajude aí o inglês aí, Elisa e Renato. Maleide. Aquele avião que caiu, sumiu. Como é que é o nome? Está gravado aí, foi o Renato que falou que é o inglês dele. Meu inglês é mais californiano, então tem um sotaque assim meio diferente. Ok, então esse avião nunca encontraram, porque o Oceano Pacífico ele não é infinito. Hoje já é sabido, já sabe, todo mundo sabe. Mas até na minha infância a gente achava que o oceano era infinito. Então se chegar nos confins do oceano, não adianta. Deus já pegou o barquinho dele e chegou lá primeiro. Chegou lá, Deus já está lá. Aí qual é o outro contraste? Vamos lá. O mar. Não, o mar foi. Tá. 10. Até ali a sua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Então, olha que coisa maravilhosa. Assim como eu falei para você ainda há pouco, que Deus te cerca pela frente, por trás, pelo lado, que a mão dele está sobre você. Aonde você for, de preferência, vá com Deus. Mas seja como você for, temos o péssimo exemplo do profeta Jonas. Foi em pecado, mas quando ele se arrependeu genuinamente, eu não estou incentivando ninguém a pecar, não. Apóstolo Paulo escreve, apóstolo João, tá, né, Paulo? Apóstolo João escreve: filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis. Então não é para você pecar, mas, todavia, no entanto, contudo, porém, se você pecar, saiba que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, tá? Então, não aconselho, nem o apóstolo João está aconselhando ninguém a pecar, mas já pecou, já fez a M. Então, meu irmão, se arrependa, faça como Jonas, não fique dentro do peixe e morra, se arrependa. Pequei, já não sou digno como filho pródigo, pequei contra o céu, contra meu pai, pequei contra tudo, já não sou mais nem digno de ser chamado de filho, mas se arrependa, caia em si mesmo, ore e volte para o lugar que você nunca devia ter saído. Vamos lá, avançar mais. 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Então ele diz, de certo que as trevas, se eu for para a maior treva do mundo, chega lá, tem lugares, só conhecimento geral de novo, tá? Tem lugar, você sabia que tem lugar que a estação isso é verdade que eu estou falando, tá? Pode ir no chat GPT depois. Você sabia que são 6 meses de sol, de dia, e depois 6 meses de noite? Você sabia disso? Diga amém. Se não sabia, vá para o chat GPT, tá? São nos polos. Polo tem um sol, tem até a brincadeira, o sol da meia-noite. Você já viu falar do sol da meia-noite? Isso é verdade. Pastor Roberto, meia-noite tem sol? Tem, acabei de dizer para você, acabei de lhe falar que são 6 meses de sol, de dia, e 6 meses de noite, tá? São os polos, tá? Pode olhar no chat GPT que você vai encontrar isso. Ok, então se você for passar 6 meses na treva total, escuridão total, para Deus, amigo, para Deus, treva e luz é a mesma coisa. Ah, mas acendi o farol do sol. Ei. Sol e trevas, para Deus, é a mesma coisa. E lá, Ele está presente. E lá, a mão dele te sustenta. Diga amém. Acabou esse aí do 12. até o 12, para fechar. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu até já falei. Trevas, noite, dia, luz, para Deus não tem diferença. Deus não precisa de um bom farol para a noite na estrada ligar o farol, porque senão fica complicado. Não. O farol de Deus está ligado 24 horas e a bateria dele não acaba. Então, noite e dia, para Deus é a mesma coisa. Ele está presente. Esses contrastes, o rei Davi inspirado colocou, só para você entender, para ficar bem claro. Lá na longidade do mar, tá. Lá na longidade do céu, tá. Lá na longidade do inferno, tá. Lá nas trevas, tá. Lá na luz. Aonde que eu vou fugir da presença de Deus? Para lugar nenhum, porque para onde você fugir, você está se enganando. Diga amém. Mas vamos para o último tópico. Já falei da onisciência, Deus tem todo o conhecimento. Já falei da onipresença, Deus está em todos os lugares. Agora eu vou falar da onipotência. Deus pode
todas as coisas. Em Lucas 1,37 diz assim: não há impossibilidade para Deus em todas as suas promessas. Tem promessa de Deus, é milagre, é impossível, vai acontecer, vai chegar. Diga amém, aplauda o Senhor de novo. Amém. Porque para Deus não tem impossível, não existe nenhuma impossibilidade. Deus é aquele que pode todas as coisas, aquele que pode tudo, é Deus. Vamos lá, primeiro aí é o 13, né? 13. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Olha que coisa interessante. Agora Davi vai ministrar o seu interior. Olha que Davi começa a dizer. As entranhas dele é dentro dele. O que Davi está falando? Do coração. Hoje já tem até ultrassom, né? Eu fiz um ultrassom um dia desses, de várias coisas, para ver os órgãos. Graças a Deus, a tecnologia de hoje já permite ver algumas coisas. Raio-X, ultrassom, tem aquele outro mais moderno, que você está dentro da máquina. Já tem. Mesmo assim não vê com perfeição. Mas Deus vê o profundo e o escondido. Deus conhece o teu coração, teu pulmão, teus rins, teu fígado, todos os teus órgãos, tuas entranhas, teu estômago, intestino, tudo está latente e patente diante de Deus, porque foi Ele que te fez. E se foi Ele que te fez, Ele te conhece. Ele te conhece por dentro e por fora, sabe tudo que tem dentro de ti, todos os ossos, todos. Vamos lá, vamos avançar mais. 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o que Davi está espantado? Porque se você conhecer a máquina humana, se você estudar um pouquinho da máquina humana, meu irmão, a gente tem coisas, o DNA, a fita de DNA, daqui a pouco a gente vai chegar lá, é que diz tudinho, tá? Diz toda a sua vida, toda a sua genética, tudo, coisa que mais é biologia, ciência, que eu nem domino tanto, mas é o DNA humano, que foi descoberto, né? Cada vez mais recente. Ele diz que tem fita de DNA que dá milhares de tamanho de DNA que tem dentro de você. Então, quando Davi entendeu por revelação, que nem no nosso tempo a gente ainda não sabe tudo, quanto mais no tempo de Davi. Estou falando de mais de 3.000 anos para trás. Mas Davi já recebeu um pouco da revelação e disse, ele ficou, que coisa assombrosa é a máquina do ser humano. Quer dizer, pastor Roberto, que meu coração fica bombeando 24 horas, se parar eu morro. Seu coração é uma máquina, é uma bomba, e meu rim fica filtrando todo o tempo, e por dia ele filtra mais de 100 litros de sangue por dia, filtra, ele tira todas as impurezas, tira. Meu Deus, que coisa espantosa, Davi usou o termo, que coisa assombrosa que nós somos. E tudo isso Deus fez, e tudo isso Deus conhece, e tudo isso Deus sabe, e nada está em oculto diante de Deus, não. Aí Davi usou a palavra assim, até meio espantosa, que coisa assombrosa, e não teve outra palavra, eu te louvarei, eu te darei graça, eu te bendirei, porque isso é muito grandioso para mim, eu não entendo, eu não compreendo, o ser humano, que nem hoje a melhor ciência conhece, com toda a tecnologia, com toda a ciência, não conhece, e Deus já sabia, há muito tempo, desde quando Ele te fez. Vamos lá, mais. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Então ele diz que os ossos deles, atenção,
dá outro conhecimento gerais. Você sabe que o seu pastor, né, tem conhecimento teológico e gerais. Um dos maiores medos da ciência, principalmente da ortopedia, presta atenção, é quando você quebra algum osso e você tem fratura exposta. De imediato, o médico lhe aplica uma injeção para não dar contaminação, porque os nossos ossos não foram para ter contato com o exterior. Nossos ossos são internos. Então, quando você tem uma quebra de alguma fratura, seja dedo, se foi exposta, se não for, não tem problema, tá? Quebrou o braço, só botou o gesso, mas não tem problema. Eu estou falando com o ossão. Você já viu algum ossão que sai do lado de fora? Você já viu? Diga misericórdia. Essa que é a fratura exposta. Chama fratura exposta. O médico corre e lhe aplica uma injeção, que pode dar uma contaminação que não tem mais cura. E você morre. Porque o seu osso não foi preparado, não foi feito por Deus para ter contato com o mundo. Ele é interno. Ele é só para dentro. Mas o que a Bíblia diz? Que os nossos ossos, claro que está falando de Davi, está falando de mim, está falando de você. Os nossos ossos não foram encobertos diante de Deus. Você sabia só conhecimentos gerais de ciência? 7ª série. Quantos ossos você tem? Quanto? Quem quer chutar? Isso mesmo, todo mundo lembra. 208 ossos. Todo mundo lembrou da 7ª série, né? Nós temos 208 ossos. E nenhum desses 208 ossos ficaram encobertos diante de Deus. Mas diante de mim e você, todos precisam estar muito bem encobertos, muito bem escondido. Porque se ficar exposto, corre e toma uma injeção que o médico sabe lhe aplicar, o ortopedista, porque senão você vai morrer, porque você não pode receber contaminação externa. Mas mesmo você não podendo ter contaminação externa, estou falando dos seus ossos. Deus diz que seus ossos não foram feitos, não estão encobertos diante dele. Estão encobertos diante de você e de todos, mas diante de Deus estão bem abertos, bem prontos. Lê mais um pouquinho desse aí, que tem mais alguma coisa que eu acho que faltou falar. Os meus ossos não te foram encobertos. Não, volta lá no 15, Gabriel, rapidinho. Volta. Ele avançou. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Então Deus, Davi, salmista Davi, usa um termo de tecelagem. Foi tecido, tá? Tecido só o bem da antiga. Manuel, acho que é da antiga, vai lembrar que lá no sertão do Ceará, o cara fazia aquele chapéu de palha, leque de palha. Lembra disso, Manuel? Aí era tecer. Você pega umas palhas, pega matéria-prima e você tece, você faz. Assim que Deus fez com cada um de nós, Ele teceu. É um pouco do... Hoje moderno, mas nem moderno não é mais, que a mulher não faz mais tricô, né? Antigamente toda mulher, a mãe passava para a mulher ensinar a costurar e ensinar a fazer tricô. Se você não sabe nem costurar, nem fazer tricô, é porque você já é uma mulher moderna. Pastor Roberto, eu sei dirigir hoje, eu tenho a habilitação, está certo. Mas antigamente era o tricô e costurar. E você fazia também, tecia algumas coisas, né? Então Deus lhe teceu lá no íntimo, quando você foi formado, feito por Ele, começou a lhe tecer, peça por peça, osso por osso, e aí órgão por órgão, Ele foi lhe construindo. Amém. Mais. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então vamos voltar nesse aí que eu vou ler, vou ministrar de duas partes. Lê só a parte
A. Aí, que é pra... Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. Tá bom, até aí. Deus te viu quando tu era ainda informe. O que é informe? É quando só que para os adultos, quando teu pai e tua mãe teve aquela intimidade lá, né? Você sabe, que ele te gerou, mas tu era só, hoje eu estou usando muita biologia, tu era só um zigoto. O que é zigoto? É um pontinho, tá? É um pontinho que não tem nada, já tem vida. E Deus já te conhece. Deus já te vê tudinho lá dentro do zigoto. Mas é só um zigotozinho. E quando tu era criatura ainda informe, tu não tinha forma. Informe é não ter forma. Tu não tinha nem forma, tu não foi nem formado. Mas Deus já te conhecia, irmão. Já sabia que tu ia ser. Depois você vai aplaudir para você ver. Deus já sabia que você ia se tornar esse homem, essa mulher bonitona, bonitão hoje que está aí. Cheio da unção, cheio da vida de Deus, saúde para dar e vender. Mas tu só era um zigotozinho e Deus já te conhecia. Deus já te chamou até pelo teu nome. Vamos lá, mais um pouco ainda desse aí, do B aí, do 16 aí. O B do 16. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Tá bom, parou aí. Você sabia que no livro de Deus, todos os teus... Eu não sei quantos dias tu vai viver aqui na terra. Quando eu terminar, diga amém. Eu espero que você viva muito tempo e com muita saúde. Diga amém. Amém. Mas eu não sei. Mas os teus dias diante de Deus já estão contados e escritos. Eu vou conjecturar. Eu vou dar uma de Deus aqui que eu não sou. A dona Juraci, que já tem 84... vai viver ainda mais 124 anos. Amém. Aí, na agenda de Deus já está lá. Pastora Cleide, não vou dizer a idade dela, que ela já vai fazer 16, vai viver 110 anos. Já está escrito. Ébito, também eu estou chamando só os velhos, a velha guarda. Ébito vai viver ali 115 anos. E assim, e o pastor Roberto também, 115 junto com ela. Então, todos os nossos dias, claro que eu não sou Deus, se por acaso se o Ébito viver 115, a pastora 110, Dona Juraci 124, foi só uma coincidência. Eu não sou conhecedor do bem e do mal, e nem muito menos sei quando você vai viver, e nem sei quando você vai morrer. Você está entendendo? Diga amém. Mas Deus sabe. E está escrito, irmão. No dia que você morrer, for ser chamado para a cidade dos pés juntos, Deus já sabia. Não tem novidade para ninguém. Ai, fulano morreu tão novo. Deus disse, não, é o tempo dele. Já tinha contado, era esse dia que ele ia viver mesmo. Esse tempo mesmo. Foi novo para você, que não conhece o bem e o mal, não sabe todas as coisas. Para mim não, eu que sou Deus sei. Ele só ia viver isso mesmo e acabou. Chegou o tempo dele aqui na terra. Pronto. Assim é Deus. Então uns vivem mais, outros vivem menos, né? Outros fazem hora extra aqui na terra. Mas Deus sabe é Deus que sabe todas as coisas. Então os seus dias já estão contados, já estão escritos. Fulano de tal, vai morrer no dia tal, tal de tal, às tantas horas, tal, tal e tal e tal. Está tudo escrito, irmão. Não tem jeito, está tudo escrito. E escrito por quem? Por Deus. E ninguém mexe, ninguém apaga, ninguém acrescenta. Vamos lá, vamos concluir o 16, né? Foram escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Aí posso ler o 17 já, emendar? Não. Antes de você existir, olha só que coisa interessante. Antes de você existir, Deus já te conhecia e já sabia
Quantos tu ia vir na terra, dia tal, do jeito que você veio. Pastor Roberto, 15 de julho de 60, ia vir o pastor Roberto, ia viver tantos anos, ia morrer tal dia, tal hora, tal, blá. Já estava tudo escrito. 17, só são 17, 18, eu vou dar uma palhinha no final. 17. Vai. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Então, o que Davi chega, de vez em quando Davi para, não sei se você já percebeu, Davi para exaltar Deus. Rapaz, esse Deus é tremendo. Rapaz, esse Deus é demais. Esse Deus é muito grande. Esse Deus é inatingível. Esse Deus... Aí ele se empolga e ele não consegue, ele mesmo declara, ele mesmo coloca no salmo. Agora ele diz, olha, que os pensamentos de Deus são incontáveis. Deus pensa, se nós pensamos, né? Não fiz a lição de cá, não sei quantos. Eu só sei que antes de falar ele sabe 8 palavras que ele já pode dizer daquela. Mas não sei quantos. Mas são 10.000 pensamentos que a pessoa tem por dia, sei lá. Eu não sei, não estou lembrado. Mas se nós temos essas milhares de pensamentos, imagina Deus. Os pensamentos de Deus são incontáveis. Não sei se é nesse aí ou se é no próximo, que diz, se você quiser saber os pensamentos de Deus, eles são incontáveis igual a areia do mar. Você pega, se você quiser saber só uma centelha de Deus, você vai lá no mar. Quando a pastora Arcleide for lá em Floripa, ela pega assim, uma mãozinha dela é pequena, pega uma mão assim cheia de areia da praia, chega em casa, ela coloca numa mesa de vidro e derrama a mãozinha dela, derrama na mesa. E ela conta os grãozinhos que tem em uma mão de areia, que deve ser tanto grão que eu acho que ela não sei nem se ela vai conseguir contar de uma mão. Agora imagine da praia toda. Agora imagine a praia de todo mundo. Assim são comparáveis os pensamentos de Deus. Significa que são incontáveis, inatingíveis. Vamos lá, avançar. 18. 18 e praticamente último. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Quando acordo ainda estou contigo. Então ele conclui o que eu acabei de falar. Aliás, Davi ainda até aumentou. Diz que assim como os grãos de areia, os pensamentos de Deus são maiores do que os grãos de areia de toda a praia do mundo. Haja pensamentos, né? É isso. Agora vamos caminhar para o 23 e o 24. Eu concluo. Você já pode ir ficando em pé. Davi, depois de elaborar, de confeccionar esse salmo, ele chega no final com uma conclusão. E a conclusão que eu quero que cada um chegue hoje. Observe, quando eu ministrei para Davi, não era para Davi, era para você e eu, para que nós nos colocássemos no lugar de Davi. Davi inspirado, faz esse salmo lindo, que para muitos teólogos comparam esse salmo de número 139, como a coroa dos salmos. Mas Davi termina de uma forma linda e maravilhosa, que é essa reflexão, essa conclusão, essa aplicação que eu quero que cada um faça para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Lê o 23 e o 24, aí você já vai ficando em pé, eu vou comentar um pouquinho e a gente já vai orar. 23. Não, os dois, 23 e 24. Sim. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se ainda há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa seria a oração de Davi. Essa
Eu quero que seja a sua e a minha oração. Depois de tudo isso, que ele entendeu que Deus é esse ser tremendo, soberano, maravilhoso, magnânimo. Aí chega à conclusão: sonda-me, ó Deus, e vê se existe em mim caminho mau. Claro que existe caminho mau, eu já estou dando a conjectura para você. Se Deus lhe sondar, ele vai encontrar caminho mau. Sonda-me, ó Deus, sondar, no começo já lhe expliquei, é esquadrinhar, é procurar, é peneirar, é quando o ourives está peneirando ali o barro para encontrar ouro. Peneira-me, Senhor, sonda-me, esquadrinha, Senhor, a minha vida, e vê se existe caminho mau, vê se existe pecado, vê se existe pecado lá no profundo e no escondido, lá no inconsciente, lá naquela gaveta secreta. Meu Deus, que hoje o Senhor abra aquela gaveta, meu Deus. E se existe caminho mau, e faz uma coisa, Senhor, por amor a Ti mesmo, guia-me pela vereda da justiça, guia-me pelo caminho eterno, meu Deus. Meu Deus, eu, Davi, e eu, Roberto, e eu, discípulos, eu quero a salvação, meu Deus. Por isso eu te autorizo nesta noite a entrar, a esquadrinhar na minha vida e no meu coração, na vida dos meus discípulos, meu Deus. Vê se existe caminho mau, meu Deus, e vai removendo, vai tirando, vai peneirando, vai extraindo tudo que não presta, aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tira a comunhão contigo, tudo aquilo que se chama pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas, sobre os discípulos da base 14, o teu sangue purificador, o teu sangue redentor. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo preço da cruz do Calvário, nos guia, meu Deus, pelo caminho eterno. Eu quero caminhar para Jerusalém celestial. Eu quero caminhar para Canaã. Meu Deus, conserta, aplana a minha caminhada, aplana as nossas veredas, meu Deus. Nos ajuda a chegar ali em Canaã, meu Deus. E um dia que possamos todos nós aqui da base 14 estarmos morando contigo e recebermos ali, assim como Paulo recebeu, coisas inefáveis, inenarráveis, que o Senhor separou para Paulo e o separou para cada um que chegar. Que eu seja mais um deles e que meus discípulos, meus filhos espirituais, seja mais um desses e que todos nós possamos morar contigo para sempre, ali sim, naquele local onde não haverá mais pecado, nem choro, nem ranger de dente, porque a segunda morte já foi passada e tudo se fez novo e moraremos para sempre contigo de eternidade em eternidade ali nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê e concorda e quer morar com o Senhor, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia!